Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula, né? Nós vamos dar sequência ao nosso trabalho, ao nosso estudo. Tô com saudade de vocês, logo nós vamos estar juntos, se Deus quiser, logo vai passar essa pandemia. E a aula de hoje é a aula de número 24, que vai falar sobre a estrutura fundiária e a reforma agrária. Eu vou dar uma explanada no assunto para vocês e depois vocês vão estar dando uma lida na apostila, vão ler a apostila e qualquer dúvida nós vamos tirar no WhatsApp, ok? Bom, o que vem a ser estrutura fundiária? Bom, eu acredito que você já deve ter ouvido falar nessa palavra, né? Já deve ter ouvido falar o que vem a ser estrutura fundiária. Alguns sim, outros não. Bom, o que é então estrutura fundiária? Estrutura fundiária é a forma, né, de como as propriedades agrárias, onde é desenvolvido a pecuária, a agricultura, né, o extrativismo, como que essa área é dividida, né, ela é organizada, como que as terras são organizadas. Então, repetindo, o que é a estrutura fundiária? É a forma como as propriedades agrárias de uma área, de um país ou de uma região são organizadas, né, de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu número, de acordo com a distribuição social. Isso é uma estrutura fundiária. É a divisão, então, a organização dessas terras de acordo com o número, de acordo com a organização delas, certo? Nós já sabemos que um dos grandes problemas agrários aqui no Brasil, o que é? O problema que nós enfrentamos aqui no Brasil é que as grandes propriedades rurais, as grandes propriedades agrárias, né, não é rurais, agrárias, elas vivem na mão de poucos, né? Nós temos poucas pessoas com grandes terras, às vezes ociosas, improdutivas, sem produzir. Então nós temos uma grande concentração de terras na mão de poucos. E esse eles pouco produzem, né? Eles ficam esperando valorizar essas terras. A gente chama essas terras de latifúndios, né? E os donos dessas terras a gente chama de latifundiários. Então a estrutura fundiária, a gente percebe dentro da estrutura fundiária, por exemplo, os latifúndios, os minifúndios, né? E como que é feita essa distribuição, tá? Isso quando a gente fala sobre isso, nós vamos falar sobre estrutura fundiária, que é o que eu expliquei, que é a forma como as propriedades agrárias são organizadas, de acordo com o seu tamanho, com o seu número. Então, no nosso caso aqui no Brasil, nós temos grandes áreas de terras, né, improdutivas, nas mãos de alguns. E essas terras ficam paradas, ociosas, né, esperando aí serem valorizadas. E essas terras, muita parte ficam ociosas, que está na mão de poucos. Quando eles produzem, eles visam exportação dos produtos. Eles produzem o produto e mandam para fora, né? Vendem, exportam esses produtos. Já os minifúndios, os minifundiários, que são os donos das pequenas propriedades de terra, geralmente eles produzem mais para o consumo interno do país. Então, quando eles produzem, geralmente eles produzem alimentos, né, que vão abastecer a nossa população interna do país, né, e às vezes vai para exportação também, alguns produtos, mas visa mais a produção familiar, né, e que produz para o sustento da nossa população. Então, a nossa alimentação, ela provém, né, mais desses minifúndios. Os grandes latifúndios, eles são destinados mais a produzir, né, para exportação, ou muitas vezes essas terras ficam paradas, improdutivas, ociosas, a gente fala ociosas, né, perdendo tempo lá de produzir, e os donos ficam ali esperando essas terras valorizarem, ganharem dinheiro para vender essas terras. Deu para entender qual que é a diferença de um latifúndio como um minifúndio? Grandes latifúndios são as grandes áreas de terras. Pequenos minifúndios são pequenas áreas de terras que também produzem, geralmente em ambiente familiar, né, e produzem mais para o abastecimento interno. Os grandes latifúndios, muitas das terras ficam paradas ou, quando produzem, visam exportação, vender esses produtos para outros países, ok?
Isso. Então, olha bem, geralmente os minifúndios, que são esses minifundiários, né, que são os proprietários dessas pequenas áreas de terra, geralmente eles produzem, muitas vezes custa ter uma vida digna para a sua família, né, porque eles produzem visando em menor quantidade, né, e visando vender aqui dentro do nosso, esses produtos dentro do nosso próprio país. Então, essa concentração da propriedade fundiária, ela tem aumentado muito ao longo aí dos anos. Se vocês observarem na apostila, na página 74, vocês vão perceber esse aumento, que ele vem gradativo de uns anos para cá, né? Então, vem aumentando aí a concentração de grandes áreas de terras nas mãos de alguns. Observe na apostila, na página 74, que vocês vão perceber esse aumento aí das grandes propriedades, né, ociosas aí nas mãos de alguns, tá? E essa concentração fundiária, ela prejudica, como eu já disse, né, a produção de alimentos. Por quê? Porque as grandes propriedades, que são os latifúndios, né, os latifundiários, eles visam produzir gêneros agrícolas para exportação. Como eu já disse, né, eles vendem esses produtos para o exterior. E nós percebemos que os pequenos proprietários, né, que são os minifundiários, eles acabam produzindo esses alimentos internos aqui do nosso país, como eu já disse também, e isso explica, né, uma queda na produção dos nossos alimentos básicos, né, dos alimentos básicos da nossa alimentação. E a gente consegue perceber que existe um crescimento de produtos agrícolas de exportação, né, para outros países. Então, como nós estamos falando de estrutura fundiária, você já deve ter ouvido também falar em reforma agrária. Quando a gente fala em estrutura fundiária, você deve ouvir, sempre estar falando também sobre reforma agrária. Você já deve ter ouvido falar isso na televisão, ou às vezes na internet, ou às vezes em família mesmo, né? Então, o que vem a ser a reforma agrária? Então, desde 1850, desde 1850, já vem se discutindo, né? Desde 1950 já vem discutindo essa questão da reforma agrária aqui no Brasil. Mas, o que vem a ser essa... 1950 é a reforma agrária, 1850 é quando foi imposto as terras. Eu vou chegar lá, vou explicar isso também. Então, a partir de 1950, já vem se discutindo essa reforma agrária, mas nunca põe em prática, né? Isso fica só na discussão, né? Só tentando desenvolver, efetuar isso, mas nunca concebe que nós enfrentamos alguns obstáculos. Então, primeiro, o que vem a ser reforma agrária? Estrutura fundiária, eu já expliquei para vocês. Agora, a reforma agrária é a redistribuição dessas propriedades rurais, né, dessas propriedades do campo, ou seja, é a redistribuição da terra. O que nós podemos dizer? Podemos dizer então que a reforma agrária é uma mudança na estrutura fundiária, né, do país, que é efetuada pelo Estado. Então, o que o Estado faz? Para acontecer a reforma agrária, o Estado ele vai fazer, né, as regras, as leis aí, onde os grandes fazendeiros, onde tem essas terras que estão improdutivas, né, eles vão pegar essas terras, vão distribuir, vai colocar uma lei, vai tomar posse dessas terras, distribuir essas terras em lotes de terras, né, e doar às famílias camponesas, as famílias que vão trabalhar para produzir dentro dessas terras. Então, repetindo, a reforma agrária vai ser uma redistribuição, né, da terra, aonde aquelas terras que não foram produzidas, que estão ociosas, paradas, o governo vai tomar posse e vai distribuir essas terras para aquelas pessoas que querem trabalhar no campo, que querem produzir. Então, isso é a reforma agrária, tá? Só que isso é uma política, né, que já foi adotada em vários países. Por exemplo, no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, e na Coreia do Sul também recentemente, né, já ocorreu a reforma agrária. Aqui no nosso continente, nos Estados Unidos, né, que faz parte do continente americano, ele é um país lá onde a maior parte da produção agropecuária fica nas mãos, né, a concentração de terra fica nas mãos
desses camponeses, desses minifundiários, onde eles vão desenvolver, né, a agricultura e a pecuária dentro daquele território, daquele país. Então, no caso dos Estados Unidos, é o contrário de nós aqui. Lá, as terras, a maior parte das terras estão na mão dos minifundiários, dos pequenos produtores, né, que vão produzir e abastecer a população interna também. Já no caso do Brasil, então, no caso do Brasil, não. No caso do Brasil, as terras estão concentradas nas mãos de alguns e que têm uma grande quantidade de terras e que muitas vezes estão improdutivas. É o inverso dos Estados Unidos, né? Tanto o Brasil como os Estados Unidos estão no continente americano, só que lá nós temos essa diferença, né? É que a ocupação da terra lá nos Estados Unidos, quando os imigrantes, né, chegaram nos Estados Unidos, muitos dos governos anteriores, o que eles fizeram? Eles apoiaram esses imigrantes e esses imigrantes começaram a produzir, tomaram posse, né, se tornaram donos da terra e começaram a se produzir. Já aqui no Brasil, desde 1850, que eu comentei antes, que até fiz a confusão da data, em 1850, quando os primeiros imigrantes, né, começaram a chegar aqui no Brasil, o que tinha que fazer? Para eles terem acesso à terra, eles tinham que comprar a terra. Eles não receberam apoio dos governantes antes para tomar posse da terra e produzir. Então, o nosso caso aqui é contrário aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os imigrantes foram bem aceitos e as terras foram doadas a eles e eles começaram a produzir. Então, em pequenos lotes de terra, começaram a produzir. O nosso caso aqui, não. Quem tinha dinheiro tinha que comprar a terra. Quem não tinha, né, não comprar. Então, essas terras estão concentradas nas mãos de alguns. Deu para perceber aí a diferença? Então, no nosso caso aqui, a maior parte da nossa terra está na mão de alguns dos grandes proprietários, né, de terra, né? Então, não fica difícil aí essa execução aí da reforma agrária, tá? E, como eu disse para vocês, né, a estrutura fundiária, como eu disse para vocês, a reforma agrária, então ela já vem sendo discutida, só que no Japão já ocorreu, nos Estados Unidos ocorre normalmente lá, né? Aqui, no nosso caso, nós enfrentamos esse obstáculo, tá? Porque como as terras ficam sempre nas mãos de alguns, né? E essas terras ficam improdutivas, então a reforma agrária aqui no Brasil, ela nunca é realizada. Ela sempre é um processo lento, né? Então, a gente fala que aqui no Brasil ela é sempre discutida. Já existiu alguns órgãos governamentais, como o INCRA, por exemplo, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que existe, né, até hoje, mas essa reforma agrária aqui nunca foi colocada em prática do jeito que precisa, né? Ela é lenta, ela encontra inúmeros obstáculos para ser executada. Por quê? Eu quero que vocês até observem na apostila de vocês também, na página 75, né, da apostila 2, quero que vocês analisem como que é usada a terra aqui no Brasil, tá? Como que é utilizada, como que ela é distribuída aqui no Brasil, como que se utiliza a terra aqui no Brasil. Dá uma observada na apostila de vocês e observem os gráficos aí e o mapinha também, ok? Na página 75. Mas o que impede realmente a realização da reforma agrária aqui no Brasil? O que acontece? Como eu falei que as terras estão concentradas nas mãos de alguns, então esses grandes proprietários, esses latifundiários, eles pressionam, né, o governo, os políticos, né, e com isso a dificuldade se torna maior, né, porque eles mesmo são pequenos grupos, mas com a maioria aí das terras em mãos, eles pressionam o governo e dificulta, né, essa execução. Um outro ponto aí que também é obstáculo é a questão jurídica, né? Porque as indenizações aí dessas terras são milionárias. Quando consegue fazer alguma coisa, são milionárias. Então, o custo fica alto para a realização desse projeto, né? Dessa reforma agrária. Uma outra situação é o custo também, a manutenção, né, dos assentados, que são as pessoas que ficam
em determinada área e começam a trabalhar naquela área. Então, o que acontece? Então não adianta, né? A gente percebe que com esses obstáculos fica difícil a realização aí da reforma agrária aqui no Brasil, porque os próprios grandes proprietários, né, de terra pressionam e dificultam essa solução, né, essa reforma, e também por questão política, por questão jurídica, isso vai se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais lento, nunca vai em prática. Então, o que eu falo para vocês? Que tem outra situação também que não contribui aí para a realização. Porque não adianta doar terra, não adianta doar terra para os camponeses, para os trabalhadores, e não dar condição para que essas pessoas possam trabalhar. Não adianta pegar o lote de terra e doar, e não dá maquinário, não dá caminhão, semente, né, facilitar aí a compra desses maquinários, comprar o produto dessas pessoas. Não adianta, tem que fornecer o lote de terra e também maneiras de como essa pessoa vai produzir, né, que são pessoas pobres, pessoas que têm dificuldade às vezes para produzir. Então o financiamento, né, para essa tem que ocorrer. Tem que ter maquinários para essa pessoa poder desenvolver o seu projeto, o seu trabalho. O seu trabalho. Então, por isso, isso tudo tem custos. Não é barato, né? Tem custos. Então, por isso a reforma agrária no Brasil aqui sempre fracassou, né? Tá sempre fracassando, nunca consegue ser executada, ser efetuada, né? Os grandes aí não favorecem esse desenvolvimento. Então, a aula de hoje é sobre isso, o que vem a ser uma estrutura fundiária. Falei bastante, não sei se, espero que eu tenha sido clara. O que é estrutura fundiária, o que é uma reforma agrária, por que aqui no Brasil não ocorre essa reforma agrária, qual que é a diferença daqui com os Estados Unidos, com o Japão, né? O porquê que lá deu certo e aqui não, né? Nós já temos situações anteriores aí que dificultou. A nossa aula de hoje é sobre isso. Agora vocês vão ler a apostila, vão responder as atividades desse assunto e qualquer dúvida podem estar me perguntando no nosso grupo do WhatsApp, ok? Beijos para vocês, fiquem com Deus, fiquem em paz. Qualquer dúvida, Dona Rosângela está à disposição de vocês para o que for preciso, tá bom? É só chamar no grupo que a Dona Rosângela está pronta a atendê-los. Um grande abraço a todos e fiquem em casa. Até a próxima aula.